Bom, nesse próximo vídeo eu vou falar agora exclusivamente dos indicadores. Obviamente não vou entrar em detalhes ou me aprofundar muito nos indicadores, porque para cada indicador que tem aqui, eu já fiz um vídeo do robô em específico. É só procurar lá na listagem dos vídeos, vou deixar depois os links aqui com todos os vídeos. Mas em resumo é o seguinte: o robô funciona um método para compra e um método para venda. Você define como ele funciona em ciclo, ou seja, você coloca para comprar, ele vai comprar, vender, né? Indefinidamente, enquanto você não dá o pause. Ou, óbvio, sempre seguindo os indicadores, né? Às vezes você pode colocar um tipo de indicador ou estratégia que nunca vai conseguir se cumprir. Então ele vai ficar lá rodando até cumprir, ou não. Então se eu defino aqui, começa pelo MACD. Se eu colocar o método de compra MACD, ele vai seguir as configurações que estão nessa aba, certo? Maior sensibilidade. O que é maior sensibilidade? Tem que dar o cruzamento. Tem que só encostar uma média com a outra. Ele já dispara. Linha 0. Linha 0, ele tem um histograma. Depois, se olhar no gráfico, você vai ver que o cruzamento tem que dar abaixo da linha 0 para compra e acima da linha 0 para venda. Se dá um cruzamento acima ou abaixo, ele não faz a operação. Alcance aumentado. Eu recomendo deixar desativado. Mas ele seria aumentar o número de candles em que faz a leitura. Isso pode dar uns atrasos, então não recomendo muito. E usar apenas histograma. O que é usar apenas histograma? Histograma são aquelas barrinhas que ele calcula. Então, se a barrinha começa a subir, ele vai do vermelho para o verde. E é um momento de compra. Se ela começa a cair, ela vai do verde para o vermelho. É um momento de venda. Então ele faz isso. Se ele vê duas barrinhas e já começa a ter uma mudança, duas barrinhas, ele muda de vermelho para o verde, ele faz a operação de compra. Até aqui eu explico. E se ele faz ao contrário, ele vende. Então, daí se você marca essa opção, ele desativa o cruzamento das médias. Ele usa apenas o histograma. Até tem um vídeo próprio explicando essa estratégia. Se eu digo que eu quero usar RSI, aí eu uso essa aba aqui. Né, que eu defino qual é o valor de banda superior, banda inferior e passagem de disparo. Lembrando que quando você vê essa interrogação, ele tem uma explicação mais detalhada do que é a função. Aqui é a mesma coisa, ele explica qual é como funciona melhor a estratégia. Né? O MACD, por exemplo, ele explica aqui que é a MACD, então é interessante ver isso. Se eu escolho MACD ou RSI, o que ele vai fazer? Ele vai, o primeiro que disparar. Se disparar por MACD, usando essa aba, ou se disparar por RSI, usando as configurações dessa aba. Vamos ver o próximo. Ping-pong. Ping-pong é exclusivamente por valor. Ele não tem nenhum indicador, um cruzamento de média, nem nada disso. Então ele usa exclusivamente o que está nessa aba. Se está 0, mas eu estou usando o antiprejuízo ativo, ele vai usar a porcentagem. Se está 0 e vai fazer a primeira operação de compra, ele usa o MACD ou RSI, porque ele não sabe qual preço usar. Então ele usa um indicador, obviamente. Aí, a partir da próxima operação, sim, ele começa a usar o preço. Se eu defino o preço aqui, digamos 1.000, se tiver abaixo de 1.000, ele compra. Se estiver acima de, sei lá, 1.010, ele vende. Um exemplo, se eu não colocar valor nenhum, comprou a 1.000. E eu estou usando 1%, digamos, estou usando a vender 1%, daqui para cá, ele joga automaticamente o valor aqui, conforme vai fazendo as operações. Essa questão de resistência, eu tenho um vídeo próprio para isso, então eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele também funciona com resistência e suporte. Aconselho ver o vídeo lá depois explicando melhor. Bollinger Band. Bollinger Band, ele usa essa aba aqui. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui seriam as configurações da Bollinger Band. Se bate na banda superior, se bate na banda inferior, né? Quantas vezes tem que bater para disparar, etc. Também todos têm ajudas aqui. Nuvem de Shimoku. Nuvem de Shimoku acho que é o indicador mais complexo que tem aqui no robô. Então eu tentei deixar no modo mais simples para poder utilizar. Também são médias, né, em que eu defino que eu quero apenas o cruzamento das médias, que é o Tekansen e o Kijun-sen. Eu tenho aqui uma explicação mais completa de todos
os objetos que compõem a nuvem de Shimoku. Bem interessante ler, e tem um vídeo também explicando completo. Como eu disse, todos esses indicadores têm vídeos detalhados, por isso que eu não vejo lógica eu explicar detalhadamente cada um aqui. Então ela tem para disparo, cruzamento acima do cúmulo da nuvem, cruzamentos de preço, né? Lembrando que aqui é o mais simples e mais fácil de cumprir. Esse aqui é um dos mais difíceis de cumprir. Então tem que ver a diferença de um e outro. Trailing Stop. Trailing Stop é o que o pessoal mais confunde. Tem um vídeo também bem detalhado. O Trailing Stop, o que ele precisa fazer? Aqui é um exemplo. Ele vai subindo o preço. Conforme vai subindo o preço, ele vai subindo esse stop também. Aí, quando ela cai e bate nesse stop que subiu, ele opera. E esse stop seria esse range. Por exemplo, range de venda, 0.7. Conforme a moeda vai subindo o preço, ele vai subindo esse stop. Se ela cair 0.7, vai bater nesse range. É nisso que ele opera. E ele também tem um stop próprio. Ou seja, às vezes ele pode bater o range e esse range está menos do que o anti-prejuízo, certo? Se ele está menos que o anti-prejuízo, ele não vai operar, mesmo que bater o trailing stop. Para isso que serve esse stop TS. Mesmo que ele esteja menos, abaixo do preço que ele está permitido de venda, mas está dentro de uma tolerância, ou seja, essa tolerância é 0.35, o valor que coloca aqui, aí ele stopa a operação. Lembrando que não usar com stop móvel. Stop móvel é desativado. Aqui vamos para o Fibonacci. Também tem um vídeo bem completo explicando, mas em resumo ele vai usar quantos candles você quer que ele faça a leitura, né? Vai de 120 até 2, 3 candles, né? Não recomendo um candle muito baixo, porque não tem muito sentido. O Fibonacci ele funciona, até explicou lá no vídeo, ele funciona numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Como que ele detecta essa tendência? Se tiver uma porcentagem de alta, se você definir que a tendência ele subiu de uns candles anteriores para o candle de agora 10%, é uma tendência de alta. Ou ao contrário, é uma tendência de queda. Aí, obviamente, para fazer a compra, ele tem as retrações, né? Se você nunca viu, recomendo ver lá no TradingView, jogar um Fibonacci de retração, você vai ver que ele cria as linhas, né? 50%, 38%, 23%, né? Ele começa para compra de menor para maior e para venda de menor para maior. Então, se bate nessa linha, ele faz a operação. Ele também possui um stop FIBO. O que é o stop FIBO? Quando ele faz a compra, na hora que ele calcula as retrações de Fibonacci, ele usa a retração lá embaixo para calcular um stop, um valor automático. Então, ele automaticamente, se você está com o stop ativo, ele pega esse valor aqui e joga aqui. Ele preenche para você sozinho. Então, ele tem, usando uma retração de Fibonacci, ele tem um stop. Candles seria padrão de candle. Opa, pulei um aqui. Stock RSI. Stock RSI não tem aba de configuração porque ele é o mais simples. Ele simplesmente pega duas médias móveis de RSI e com isso faz o Stock RSI. Ou seja, ele é o cruzamento de duas médias. Para você ver isso, você pode usar lá no TradingView e escolher o indicador Stock RSI. Você vai enxergar melhor. Então ele faz um cruzamento para baixo, de baixo para cima para compra e de cima para baixo de venda. São duas médias. Então não tem muito o que configurar nele, ele já vem um valor padrão aqui. Padrões de candle. Padrões de candles o que é? São figuras que ele forma no candle. Dependendo dessa figura, é uma indicação de compra ou uma indicação de venda. Então, por exemplo, para compra, o robô lê essas figuras aqui. E para venda, ele lê essas figuras. Se ele detectar alguma dessas figuras, ele faz a operação. Por exemplo, um candle conhecido para venda é o Evening Star. Se ele reconhecer isso, é uma indicação de venda. Então ele pega e posta uma ordem de venda. Para compra a mesma coisa. Um martelo é uma indicação muito forte de compra, né? Então, óbvio, não adianta você usar um tempo gráfico muito curto. 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos não funciona legal. Mas se você usar em 15 minutos, 30 minutos, pode ser que pegue uma tendência do mercado. Qual é o próximo? O próximo é o Custom Average. Custom Average é um indicador novo que foi colocado agora poucos dias atrás, que é a média móvel. Ou seja, você define qual média você quer fazer.
Também fiz um vídeo, né, especificando maiores detalhes, mas ele em resumo funciona com duas médias. Você escolhe média móvel 1, média móvel 2, né? Qual é o período da média móvel 1, período da média móvel 2, qual tipo, né? Que é a média móvel simples, uma média móvel exponencial. Você pode mixar as duas. E com isso, dando cruzamento para cima, ele faz a compra, dando cruzamento para baixo, ele faz a venda. Lembrando que, reforçando, qualquer indicador daqui, se o antiprejuízo está ativo, ele vai checar o preço também. Então não adianta só disparar o indicador. O preço tem que estar compatível com a última operação. Se o antiprejuízo está desativado, ok. Disparou aqui o indicador, pura e simplesmente, não importa qual for, ele dispara a ordem de compra ou de venda. Mas se está ativo o antiprejuízo, ele vai checar a última operação se está no lucro ou não. Se não tiver, ele não opera. E uma terceira camada seriam essas confirmações. Então tem que cuidar, às vezes mixando essas confirmações com qual indicador você está usando pode não ser interessante. Por isso eu recomendo, quando quiser fazer algum teste, ou você deixa rodando um tempo em modo demonstração, ou você vai aqui no simulador backtest, escolhe a moeda, escolhe qual método você quer utilizar, né? Por exemplo, Candles Pattern, vamos colocar aqui período de uns dias para trás, dá mais ou menos umas 250 horas, no gráfico de 15 minutos. Moeda ADA, por exemplo, antiprejuízo ativo e Candles Pattern, vou deixar todas essas figuras aqui. Vamos colocar 100 ADAs, vamos simular. Ele venderia, eu deixei qualquer uma, vamos começar comprando. Fazer uma simulação, compra, venda, compra, venda. Ele comprou, ó, isso é o antiprejuízo, não atingiu, não atingiu, não atingiu. Aqui bateu uma figura, mas não atingiu o valor, então ele não dispara. Aqui atingiu. Venda de simulação. Então você teria lucro de 0,94. Por quê? Estou a vender a 1%. Então ele tem um arredondamentozinho, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, que tem aqui na estratégia do robô. Quantidade de operações. O que significa isso? Quando eu coloco aqui para comprar, ele vai ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Se eu coloco aqui para ele fazer apenas 4 operações, por exemplo, ele vai comprar, vender e pausar. Acaba por aí. Se eu coloco 2, compra, venda, acabou. Se eu coloco uma, ele vai só comprar e vai pausar. Né? Se eu deixo 0, ele fica operando indefinidamente. Então, voltando lá para a estratégia, eu coloquei para fazer 2 operações, né? E parou. Se eu tiro o antiprejuízo, repara, ele vai fazer mais operações. Pode dar daí até prejuízo. Ó, até deu prejuízo. Ele comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu várias e várias e várias vezes. Obviamente, só seguindo isso, alguns deu prejuízo, alguns deu lucro. Então, às vezes não é interessante desativar o antiprejuízo, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, só para fazer 4 operações. Ele vai comprar, vender, vender. Ó, comprou, vendeu, Aqui daria um prejuízo usando sem o antiprejuízo. Com o antiprejuízo ativo, ele vai fazer 2 operações só nesse período. Bom, seria isso sobre os indicadores. Lembrando, todos os indicadores têm vídeos próprios para poder entender o funcionamento de cada um.